Você acha que Deus ama mais um filho do que o outro? Certamente que não. Mas você acha que alguns têm uma fé mais apropriada que outros e por isso recebem mais? Muito provavelmente. Quer saber mais sobre isso? Fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar você e a sua família. Você já tem o livro? Tem lido o devocional com a sua família nesses dias de jejum? Isso pode fazer toda a diferença na sua casa, uma palavra de fé para cada dia. Você pode adquirir para você ou para dar de presente para a família de um amigo seu que você ama. Você vai abençoar muito essas pessoas. Para adquirir, é só clicar no link que está na descrição do vídeo e vai chegar aí na sua casa, tá bom? No final eu vou orar por você, pela sua família, mas antes de continuar, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal. Clica aí em se inscrever. E se você puder tornar-se um assinante, com certeza você vai ser muito abençoado com mais de 1.500 conteúdos exclusivos que estão ali e vai nos ajudar, porque toda arrecadação também nós reinvestimos para divulgar o Evangelho. Se você tem sido abençoado, imagina quantas pessoas também não poderiam ser abençoadas. Você pode participar desse grande mover, tá bom? Muito bem, eu realmente creio que o Senhor, Ele quer fazer coisas grandes, poderosas, numerosas na nossa vida. Mas é importante você lembrar que tudo depende da fé. E algumas pessoas têm uma fé mais apropriada que as outras. Claro que uma pequena fé pode fazer Pedro andar em cima da água. Jesus falou que ele tinha pouca fé, pequena fé, foi suficiente. Imagina que uma grande fé não pode fazer. É interessante que quando a gente lê o livro de Hebreus, capítulo 11, nós temos ali o hall dos heróis da fé. E o texto começa com uma pergunta. Vamos ler aqui Hebreus 11, 32. E o que mais direi? Uma pergunta. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Parece um texto simples, falando aqui de uma galeria, mas mais uma vez eu quero te lembrar que a Bíblia não é um livro de historinhas, não é um livro natural. Cada detalhe da palavra de Deus tem uma revelação, tem um significado. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo a menção de algumas pessoas. E uma coisa que nos chama a atenção, aqui por exemplo, ele fala de Gideão e Baraque. E a primeira coisa que me chama a atenção é a ordem dos nomes, a ordem cronológica. Qual nome Deus colocou primeiro? Será que é o que veio primeiro? Na nossa lógica natural, Deus colocaria o nome primeiro do que ele que veio primeiro e assim sucessivamente. Cronologicamente falando, quem veio primeiro realmente? Foi Baraque. Baraque e não Gideão. Baraque veio antes de Gideão. Mas é interessante que, apesar disso, Gideão é colocado primeiro. Ou seja, Deus inverteu, colocou o mais novo primeiro do que o mais velho. E isso não é por acaso. Depois que a gente continua lendo, a gente vê ele falando, por exemplo, de Sansão e Jefté. E mais uma vez, tem uma inversão aqui, porque Jefté vem primeiro. No entanto, Deus coloca Sansão primeiro. Sansão está lá no final dos Juízes. Ele foi, na verdade, o último juiz mencionado no livro. Você continua lendo o texto, oficialmente, Samuel foi o último juiz. Mas Sansão foi o último juiz descrito no livro dos Juízes. E, no entanto, Sansão é mencionado antes de Jefté. Como eu disse aqui, certamente que há aqui um sentido profético. Não é por acaso que isso está acontecendo. Veja, Sansão, o último juiz, morreu cego. Você lembra disso? A época dos reis terminou com a chegada de Nabucodonosor. E o último rei de Judá
também ficou cego. Que coisa séria, hein? Lá em Apocalipse, a última igreja foi Laodiceia. E sobre ela, olha o que o Senhor disse em Apocalipse 3,17. Eis que és cego. Que coisa estranha. Todos os últimos aqui ficaram cegos. Tudo que o homem faz, seja através de profetas, seja através de reis, seja através de sacerdotes, seja através da igreja, se nós esquecermos que o Senhor é o número 1, é o primeiro, o ponto central, então nos tornamos cegos. Ele tem que ser o primeiro a ser colocado diante das circunstâncias, das situações. Caso contrário, não vamos ver claramente. Não vamos ter a clareza do mundo espiritual. Sansão veio depois de Jefité, mas o nome dele foi mencionado primeiro. E quanto a Davi e Samuel, por exemplo, quem veio primeiro? Claro que foi Samuel, inclusive foi ele que ungiu Davi. Samuel veio antes de Davi. Mas aqui na galeria, Davi é mencionado primeiro. Qual a razão disso? Por que será? Eu creio que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra que para Deus essa pessoa tem mais prioridade. Significa que Deus favorece ela primeiro. E isso nos ajuda a ter um caminho aqui de revelação. Veja que a sequência, então, de Deus não é cronológica, natural, mas é baseada na qualidade da fé. Não é o tempo que alguém serviu a Deus que vai colocar ele na fila naquele dia. É a qualidade da fé com que ele serviu a Deus. Não é o tempo, mas a qualidade da fé. É baseada na excelência da fé. A fé maior vem primeiro. Vem primeiro. E essa é uma verdade, não é? Que nós precisamos de observar. Um outro exemplo aqui, Gideão e Baraque, a gente vê que Gideão veio depois, mas aparece primeiro. Ambos tinham fé. Ou então seus nomes não estariam aqui. Eu não estou dizendo que o outro, que está em segundo, não tinha. A fé de Baraque, se você olhar a história dele, foi a fé que ele disse lá, se você for comigo, eu irei com você para a guerra. Enquanto que para Gideão, seus olhos estavam no Senhor. Vamos ver isso? Aqui em Juízes 6,38, a Bíblia diz assim, e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada, está falando de Gideão, e apertando a lã do orvalho, dela espremeu uma taça cheia de água. Verso 40. E Deus assim o fez naquela noite, pois sua lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Orvalho na Bíblia é a graça. Jesus é a lã encharcada de graça que foi secado na cruz para que a graça fosse derramada na terra. A Bíblia fala que Gideão colocou o novelo de lã como prova, mas Deus permitiu que ele fizesse isso porque ele estava olhando para o Senhor e não para a situação. Mas Baraque não, Baraque estava olhando para uma mulher diante da guerra, diante do desafio. Em Juízes, capítulo 4, verso 3, a Bíblia fala, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Nos dias de Baraque, novamente, nós nos deparamos aqui com o problema dos carros de ferro. Por 20 anos, diz a Bíblia, esse homem chamado Jabim oprimiu os filhos de Israel. Débora era a profetisa, era a esposa de Lapidote, estava julgando Israel naquele tempo. E ela chama Baraque e diz para ele aqui no capítulo 4 de Juízes, verso 6, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo, vai e leva gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Deus queria que Baraque destruísse a Sísera com seus carros de ferro. Ele deu a palavra para ele, mas Baraque respondeu o quê? Ele olhou para a profetisa e disse, se você for comigo, eu irei, porém se você não for, eu não irei. Confiou
no braço da carne do homem. Ele se dispôs aí, tinha alguma fé, mas aí ele falou, você vai ter que ir comigo. Ele limitou o poder de Deus. E a profetisa respondeu para ele, ela falou, certamente eu irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Que coisa, hein? Deus disse que entregaria Sísera nas mãos de Baraque, mas quando ele exige que Débora vá com ele, a sua atitude limitou o poder de Deus em favor de Israel, porque ele confiou no braço de uma pessoa. E Deus então fala para ele, tudo bem, eu vou fazer, mas não vai haver crédito para você. O crédito foi para uma mulher cujo nome era Jael, foi ela que fez ali realmente a execução. Que coisa, hein? Quero continuar depois mostrando para você, em outras lives, outras diferenças da fé. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus chama pessoas. Deus quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer coisas poderosas e grandes na sua vida. Mas quando você não confia completamente e precisa ainda depender do braço de outros homens antes de orar a Deus, você está impedindo, às vezes, que aquela vitória que Deus quer entregar para você se torne honra na sua vida. Por que muitas pessoas não conseguem confiar plenamente como esses homens e ficarem em segundo plano quando Deus colocou eles no primeiro? Porque olharam para si, olharam para as circunstâncias e não confiaram plenamente em Deus. Hoje, quero desafiar você que Deus tem prometido coisas para sua casa, para sua família, para seu casamento, para seu trabalho. Não fique achando que vai ser um homem que vai te dar a vitória. É Deus que vai te dar a vitória. Se agarre na promessa, olha para o Senhor e você verá milagres poderosos acontecer. Amém? Quero orar com você hoje, confessar a palavra, para que você tenha essa fé. Essa fé que olha para Cristo, que depende dele e vê o milagre acontecer. Mas antes de fazer isso, lembre-se que no final eu vou salvar essa live e eu te peço que você me ajude, compartilhe o link em todos os grupos de WhatsApp, tá bom? E lembre-se, se você não está inscrito, clica aí, se inscrever, se torne um assinante, coopere conosco na proclamação do Evangelho, seja muito abençoado. Repita comigo, eu creio no poder de Deus na minha vida, na minha família. Eu creio que Ele é suficiente para me tirar do problema, me dar a vitória e me trazer a bênção sem merecer. Ele é suficiente na minha vida. E eu oro para que a minha fé cresça nesses dias e eu possa ver o Senhor agir sem limites na minha casa, no nome de Jesus. Pai, eu oro para que a fé dos meus irmãos não seja limitada, que o poder de Deus não se limite na vida deles, mas que eles creiam que a tua boa mão está agindo e é suficiente para entregar na mão de cada um deles a tua vitória, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fica na paz e até o nosso próximo devocional, no nome de Jesus.